Já dizia o alemão, sem pressão não sai chope. Bom, está aqui na mesa aqui junto com nós aqui a Iremi. E nós vamos passar aqui para o Beto, que é o nosso secretário-geral, para ler o edital, então, de convocação da Assembleia. Bom dia a todos e todas. Assembleia Geral Extraordinária. Campanha Salarial 2023-2024. Convoco os integrantes da categoria profissional dos trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e demais material elétrico de toda a base territorial, de Caxias do Sul, São Marcos, Garibaldi, Farroupilha, Antônio Prado, Flores da Cunha, Nova Pádua e Nova Roma do Sul, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no sábado, dia 3 de junho de 2023, às 9 horas em primeira chamada e não preenchido o quórum, às 9h30 em segunda chamada. Objetivando possibilitar o acesso de trabalhadores que, porventura, não tenham condições de deslocamento até a sede central do sindicato, será realizado em ambiente virtual, mediante acesso dos trabalhadores metalúrgicos, com transmissão via plataformas digitais da entidade, além da realização de forma presencial na sede da entidade, junto à Rua Bento Gonçalves, 1513, com a seguinte ordem do dia: Campanha Salarial 2023, data base 1º de junho. Deliberar sobre a conveniência ou não de abrir negociação com o sindicato patronal para a realização da convenção coletiva. Em caso afirmativo, aprovação de pauta de reivindicação que delimitará as bases a serem pleiteadas pela categoria. Deliberar sobre a conveniência ou não da opção pela arbitragem, mediação em caso de impasse das negociações. Deliberar sobre a conveniência ou não da instauração de revisão de dissídio coletivo em caso de fracasso das negociações, ou a negativa patronal de formalização de convenção coletiva. Deliberar sobre a autorização para a diretoria executiva do sindicato negociar com as categorias econômicas, podendo aceitar e rejeitar propostas, construindo procuradores e firmar convenção coletiva de trabalho e acordos coletivos, inclusive acordos aditivos. Deliberar sobre a autorização à diretoria para ajuizar dissídio coletivo. Em caso de fracasso das negociações, deliberar sobre os valores ou percentuais a serem descontados e recolhidos aos cofres do sindicato a título de contribuição assistencial, taxa negocial ou outra contribuição sindical a que vier a substituir, para manutenção da assistência social e para possibilitar as ações da entidade profissional em favor de toda a categoria. Assuntos gerais. Caxias do Sul, 30 de maio de 2023, Assis Melo, presidente. Obrigado, Beto. Os companheiros e as companheiras que concordam, então, com os temas debatidos, seja o que for lido pelo Beto aqui do edital, por favor, levante a mão. Aí, companheiros, pode baixar. Pode baixar a mão. Pode baixar a mão, companheiro. Algum voto contrário? Alguma abstenção? Portanto, aprovado aqui o edital, aqui, a convocação da Assembleia e os temas neles abordados por unanimidade dos presentes da Assembleia. Companheiros, nós estamos iniciando a nossa campanha salarial deste ano, num cenário, companheiros, que talvez nos remeta aqui a uma condição, companheiros, talvez de um ponto de vista melhor do que os outros anos, né? Porque nós tivemos que discutir, fazer uma campanha salarial no meio de uma pandemia, não? Nós buscamos instrumentos aqui
de poder fazer assembleia online, né? Não podia fazer assembleia presencial. Tivemos que, por parte aqui da direção, né, buscar meios de mobilização dessa coisa toda e conseguimos, companheiros, chegar em patamares que talvez muitos trabalhadores e trabalhadoras não acreditavam. Mas essa condição, companheiros, ela também nos traz dificuldade para o conjunto da categoria dos trabalhadores, porque talvez, companheiros, nós estejamos hoje em 23, né? Vivendo ainda, companheiros, muitos companheiros e companheiras, um salário de 10 anos atrás. E essa questão é a questão que mais preocupa hoje a categoria. Tu vai ver, às vezes, as empresas, companheiros, tem vaga para trabalho, mas não tem gente para trabalhar. Será que não tem gente mesmo para trabalhar, companheiros? O porquê, companheiros, que tem empresas aí que tem em torno de 5.000 trabalhadores que foi lá na empresa, trabalhou 1 ou 2 meses e não voltou nem para pegar a rescisão dele. Por qual razão, companheiros? A razão. Então, essas questões, companheiros, nós temos que fazer a reflexão sobre elas. E uma delas, companheiros, que eu acho que a gente tem que refletir também, nós todos os trabalhadores e as trabalhadoras, o que o meu salário está comprando? O que o meu salário do mês está comprando, companheiros? Ou, no caso, pagando, o que ele paga? Ele paga meu rancho? Ele paga meu aluguel? Ele paga a minha luz? Ele paga a minha internet? Ele garante a minha saúde? Ele garante meu lazer? Ele garante a minha condição de educação para mim e para meus filhos? Qual é essa condição? Porque aqui, companheiros, é que nós vamos raciocinar o seguinte: bom, que tipo de vida eu quero? Que tipo de qualidade de vida eu tenho? Eu estava vindo para cá, companheiros, vindo para o sindicato e vinha pensando. Pouco tempo atrás, os companheiros, especialmente lá da Marco Polo, mas aqui está difícil, porque é muita pressão, porque é isso, porque é aquilo, e os caras estão sufocando e estão tirando nosso couro, e o sindicato o que é que faz? E o sindicato o que é que faz, companheiro? Pois agora vamos fazer. Agora vamos discutir os temas, o conjunto da categoria, porque o problema da pressão não é só na Marco Polo, não é só lá. E como é que a gente faz para enfrentar tudo isso, companheiros? A pressão pelo trabalho e a pressão do arroz salarial. Como que a gente faz? Como a gente resolve todas essas questões? Como que a gente resolve, companheiro, o problema da saúde? Sim, companheiros, porque é uma questão grave hoje. Não sei se vocês sabem, companheiros, mas a grande maioria dos hospitais estão todos lotados hoje. E é de criança de 0 anos de idade até idosos. E por qual razão? Os planos de saúde, companheiros, estão dizendo que não aguento mais. Porque tem muita gente indo para o hospital e que tem que aumentar o valor dos planos de saúde. E muita gente saindo dos planos de saúde porque não aguenta. O plano de saúde aqui do Estado está praticamente falido. E para onde vão os trabalhadores? Para onde nós vamos? Vamos tirar do bolso para ter uma saúde de qualidade? Mas quanto tira do bolso para ter uma saúde de qualidade? Como é que estão os planos de saúde hoje, companheiros? Quanto que eu pago pela saúde? Então, companheiros, nós... mas é tudo isso? Sim, é tudo isso. Porque se nós vamos entrar numa campanha salarial, companheiros, nós temos que saber onde é que a gente está e onde a gente quer ir. Onde a gente vai? Mas todos esses problemas não, porque é o seguinte, porque tem coisas, companheiros, que não dá de resolver individualmente. Tem coisas que não dá.
Tem coisa, companheiro, que nós temos que pôr a categoria toda, porque é problema da categoria. Não é o meu problema. O problema são dos trabalhadores e das trabalhadoras metalúrgicas e metalúrgicos. Quem está sofrendo a pressão lá dentro da fábrica são os trabalhadores, independente da empresa, companheiro. Independente da empresa. A pressão pelo trabalho, o arroz salarial, cumprir meta, cumprir aquilo, fazer isso, fazer melhor. Isso. Então, companheiros, quando a gente vai entrar no debate agora, o conjunto na categoria, e mais do que isso, conjunto, unidade. Unidade para lutar por os interesses de quem? Interesse da categoria, dos trabalhadores, companheiros, das trabalhadoras. Isso. Ah, mas as empresas, bom, as empresas é o que cuida. Nós cuidamos agora, companheiro, do nosso, como é que se diz assim? Da nossa vida. Como que é minha vida? Que tipo de vida eu quero? Então, é isso. Porque nós não temos outra fonte de renda. Os empresários, eles aplicam no trabalho, como se diz, na produção, ou então na especulação financeira, que é 13 e alguma coisa do juro nos bancos hoje. Coisa que a gente tem que começar a discutir como é que é isso. Então, companheirada, nós, ao entrar na campanha salarial, sim, porque nós vamos entrar, né? Mas nós temos que entrar, companheiro, com perspectiva, companheiro. Com perspectiva de sair melhor do que estamos entrando. Essa é a questão. Nós não podemos, companheiros, entrar numa luta, numa campanha salarial, para sair igual ou pior do que estamos entrando. Agora, como sair melhor? Quais as questões que nós temos que resolver? Sim, companheiro, tem questões que têm que ser resolvidas. E pego, companheiros, por uma questão, como é que se diz assim, pela parte econômica, de uma questão que ela tem que ser, que nós temos que resolver, que é a questão do transporte. Vocês têm uma ideia, companheiro? Os índices oficiais, é sempre a gente pegar isso. O que? Como é que se diz assim, dos caras que dizem que isso é verdade, que eu não sei se é. Mas é oficial. A inflação, companheiro, do período de junho do ano passado a maio desse ano, que é o que vai compor o índice para a nossa database, que é 1º de junho, talvez não chegue a 4%. Ao ano, compadre. Não chega a 4% ao ano. E aí, os trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicos, na sua grande maioria, pagam 3,5% de transporte ao mês. Ué, alguma coisa está errada. Quer dizer que eu estou pagando para ir trabalhar. Porque se eu não pago 3,5% no transporte, como é que eu vou? Ah, eu vou com o meu carro particular, está aí, quanto tu gasta de gasolina? Quanto tu gasta no teu carro? Ué, estou pagando para ir trabalhar. Então, essa discussão tem que ser feita. E mais aqui, companheiro, e está aqui a companheirada Fras-le. Quando lá na Fras-le toda, nós fizemos um acordo lá, companheiros, para botar mais lá em torno de mais 300 trabalhadores, né, Paulinho? Um acordo lá para botar 300 trabalhadores a mais para trabalhar na Fras-le, e nós fizemos um acordo para garantir a creche para todo mundo, reduzir o transporte de 3,5 para 1, né, Paulinho? De 3,5 para 1, para todos os trabalhadores da Fras-le, independente, não é só para aqueles que foram contratados novos, para todos, e fomos lá, fizemos a assembleia lá dentro da Fras-le, foi aprovado, pois agora vai acabar todos os turnos, porque agora vai todo mundo trabalhar nisso, vai não sei o quê. Vai lá, porque o acordo lá na Fras-le é por 2 anos. Vai lá e pergunta para os trabalhadores da Fras-le se daqui a 1 ano, vai ser 1 ano e pouco, eles querem voltar a pagar 3,5% de transporte. Não sei porque uma coisa é por 2 anos. Como é que faz? Como é que faz, compadre? O auxílio creche para criança, lá também. Os trabalhadores da Fras-le, auxílio creche para criança. E lá, na época, foi 250 ainda de bônus para todo mundo. Para todo mundo. Para gerar mais 300 empregos. Ah, mas é turno especial? Sim, mas o cara que está lá trabalhando agora vai lá
Perguntar para ele se não foi importante. E vai lá ver para o conjunto dos trabalhadores da frase se mexeu no horário deles, se mudou alguma coisa. O problema, companheiros, é que o trabalhador tem mania de conversar e ir atrás e acreditar em fake news. De acreditar nas fake news, companheiros. Mas não em cara que está ali ombro a ombro com ele há 30 anos. Há 30 anos, companheiros. E tem gente que não tem de idade, que está aqui dentro dessa sala, o que eu tenho de luta nessa categoria. Então, companheiros, antes de mais nada, companheiros, a categoria, os trabalhadores e as trabalhadoras têm que saber quem eles querem seguir, companheiro. Sim, companheiro, é isso. E quem acreditar, companheiros? Nós temos que resolver isso. Nós temos que resolver. Nós temos que resolver, companheiro, com o conjunto da categoria. A categoria vai ter que decidir, companheiros, o que nós vamos fazer com a campanha salarial. Tem gente fazendo gracinha. Tem gente que faz gracinha com tudo quanto é coisa. Eu não faço gracinha com coisa séria. A campanha salarial dos metalúrgicos é coisa séria. O nosso trabalho é coisa séria. Por mais engraçado que seja, curtida que alguém ache que deve fazer graça com o nosso trabalho. Meu trabalho não é, como é que se diz assim, para fazer graça para o diabo rir. Nós temos responsabilidade. E a responsabilidade é com o conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras. Portanto, companheiros, são questões que eu acho que a gente vai ter que resolver. Porque senão todo ano está na pauta e nunca resolve. Há quantos anos está na pauta a questão do transporte? Nós demos, era 6, claro que em 2013 a gente puxou alguma coisa, não, mas tem que resolver, faz 10 anos que essa questão do transporte não é resolvida, e por que uma parte resolve ali, outra aqui não resolve? Que zóia é essa? Por que está na pauta ali porque é bonito? Não, não é porque é bonito, é porque é necessário. Porque é necessário, então essas coisas nós vamos ter que debater com ênfase. E mais do que isso, companheiro, a questão do piso da categoria. O que eu estou falando aqui, companheiro, já é coisa que está na pauta, depois o Cláudio vai complementar a pauta. Vai complementá-la aqui. Mas a questão do piso, companheiro. A questão do piso da categoria. O nosso piso hoje é vírgula acima do salário mínimo, companheiro. Não dá. Não dá, companheiro. Nós temos que discutir, como é que se diz assim, o piso do tamanho da nossa força de trabalho. Eu vou falar aqui, companheiros, porque não é, como é que se diz assim, não é nada escondido. O ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, fez uma visita rápida na Marco Polo. E daí o CEO lá da Marco Polo foi apresentar a Marco Polo para eles. E ele disse o seguinte, que a Marco Polo, a região aqui, o pessoal é obediente. E mais do que obediente, companheiros, tem uma disposição pelo trabalho incrível. E daí ele estava no ano, lá no som da volta pela empresa, ele me perguntou, e como é que está a turma aí? Eu disse, tá bem, mas nós vamos ter que resolver um pouquinho a questão do salário. E essas outras coisas que eu falei aqui. Então, companheiros, essa questão da obediência, da qualificação profissional, e que eles dizem o seguinte, que aqui é mão de obra extensiva, é que nós produzimos quase mais do que robô. E não é só lá. É a força de trabalho aqui. Quem é a força de trabalho? Está aqui uma parte dela. E outras, talvez, assistindo nós aqui pelas nossas redes sociais. É essa força de trabalho, companheiros, que faz e produz os carros que faz e anda em ônibus que chove dentro. Essa é a contradição. Ônibus da 10ª geração, quase lá, e os trabalhadores que faz isso andando em ônibus que chove dentro. Como é que é isso? É que nós submetemos a isso. É que nós andamos de cabeça baixa. Ah, mas então quer dizer que o trabalho escravo é culpa do escravo? Não. Agora, como é que o escravo saiu da escravidão? Lutando.
não submetendo a ela, não submetendo às condições de trabalho. Porque nós reclamamos, mas nós não lutamos para mudar. Como é que muda a questão da pressão do trabalho? Como é que tu melhora as condições de trabalho, reduzindo jornada de trabalho? Porque hoje, quanto tempo a gente fica nas horas itinerárias? Que é a hora antes de chegar no trabalho. Quanto tempo leva? Quanto tempo eu levo da minha casa até o trabalho? Quanto eu levo da empresa até em casa? Quanto tempo eu fico à disposição da empresa? Ah, mas isso é assim mesmo, não, nunca muda. Sim, nunca muda, nós nunca lutamos por isso, para mudar. Aí é o seguinte, o companheiro chega assim, ó, quanto vocês vão pedir de aumento? Mas quanto tu quer? Quanto que o Assis vai dar de aumento? Nós estamos aqui há 30 anos ouvindo isso. Se dependesse de mim, não vai ganhar nada, porque eu não tenho nada. Eu vou dar aumento para o cara, não vou dar nada, companheiro. Estou com o bolso que é só falar de pão. Vai ganhar o quê? Não vai ganhar nada. Acontece, companheiro, que nós temos que compreender que lado nós estamos. Nós estamos, companheiro, da parte que reivindica. Nós somos reivindicadores, companheiro. O país é mais popular para o cara que pede. Não é o que dá, é o que pede. É o que pede, companheiro. Essa é uma parte que pedimos. Quem dá são eles, não é nós. Nós lutamos para ter. Entendeu, companheiro? Então, essas coisas... Ah, mas isso eu já sei. Não, nós não sabemos, porque tudo isso tem que ser debatido com a categoria. A categoria não sabe. Não pergunta todo dia quanto é que nós vamos ganhar de aumento, quanto é que o sindicato vai dar de aumento. Vocês viram algum sindicato andando aí na rua? Fala com aquela coluna ali, ô coluna, quanto é que tu vai me dar de aumento? Pede para a coluna. Ele é o sindicato, ela que sustenta aqui uma parte da entidade. E o sindicato, companheiro? O sindicato somos nós, todos nós. Quem faz o sindicato é a categoria. Se é maior, se é menor, categoria, companheiro. Em 17, companheiro, quando fizeram a reforma trabalhista, todo mundo dizia que o sindicato ia acabar. O sindicato vai acabar, quando vai fechar, quero ver onde é que essa negrada vai viver. O Assis vai ter que trabalhar. Como achasse que o Assis nunca trabalhou, porra. Tinha 8 anos de idade, já ia para a roça. Eu sou nego da roça, velho. Eu sei o que é uma enxada, hoje não tem mais isso, nem foi-se. Mas eu sou daí, eu vim daí. Eu sou daí, companheiro. Agora é o seguinte, companheiros e companheiras. As cláusulas vão ser postas para a reivindicação. Então, nós estamos iniciando uma campanha salarial. Não me pergunte quando vai terminar. Aí, o que vai acontecer? Também não sei, não sei. Eu sei, companheiro, que a parte da direção, que aí sim toca a mim, enquanto presidente, mas não só a mim, tem um conjunto de companheiros e companheiras da direção, nos toca, companheiro, mobilizar a categoria e fazer o debate com a categoria e com os empresários e com a sociedade caxiense. Dizer, companheiros, para a categoria metalúrgica que nós podemos sim, companheiro, apesar, companheiro, de uma inflação que não reflete a realidade, está lá em torno que talvez não chegue nem a 4, nós chegar, companheiros, e a discussão que a gente fez aqui na executiva ontem, que é a reivindicação, porque isso está sendo um debate na categoria, todo mundo quer saber quanto vão pedir e tal. Nós achamos aqui, companheiro, que nós devemos pedir 10%. Aí vocês vão me dizer assim, é pouco, é bastante, é muito, não sei. Pela conversa que a gente teve na categoria, companheiros, dos materiais que nós ficamos aí, um dia mais, um dia menos, mas em torno de 2 semanas na categoria, e o que a gente ouve é mais ou menos por aí. E isso, companheiros, no nosso entendimento, é a vontade dos trabalhadores. Ah, um quer mais, mas é a média também. Se os caras fazem média da inflação, nós aqui, colhendo informações da categoria, chegamos a isso. Mas a Assembleia aqui é soberana. Essa é uma proposta da direção.
por levar em conta, companheiros, a questão da inflação, essa coisa toda, e a necessidade dos trabalhadores. Vamos resolver o problema do arroz salarial? Não. Mas as outras questões, companheiros, das cláusulas, são questões também importantes. Então, companheirada, eu vou... Cadê o Cláudio Libage? Ah, está aqui. Eu estava procurando aqui. O Cláudio vai ler o conjunto aqui, companheiros, não de todas as cláusulas, porque elas são aqui em torno de 80 cláusulas, então talvez a gente perca um tempo aqui da leitura. Então, o Cláudio vai ler as cláusulas que a gente está colocando agora, como as cláusulas que a gente quer negociar mesmo, e também o conjunto das cláusulas que já estão colocadas já no acordo já há muito tempo, que também nós não queremos abrir mão delas. Se tiver alguma outra questão, companheiros, porque como aqui é a assembleia de formatação da pauta, né? Se tiver alguma coisa a mais do que o Cláudio vai ler aqui, que vocês achar que deve estar colocado na pauta, bom, você se inscreve depois, vai abrir aqui para a fala dos companheiros e das companheiras, vem aqui e apresenta. E se nós aqui, no conjunto aqui da Assembleia, achar que a gente deve pôr na pauta, ou não, aí é aqui o debate para isso. Então, a Assembleia aqui é o debate da pauta, de aprovação da pauta, então vamos fazer o debate sobre a pauta, mas alguns itens aqui eu já apresentei como ponto aqui de partida, para que a gente possa fazer o debate sobre ela, sobre a pauta, né? Então, vou passar para o Cláudio aqui, que o Cláudio vai ler mais algumas aí das cláusulas que nós estamos apresentando aqui para a Assembleia, e se a Assembleia aprovar, vai para a pauta de reivindicação. Tá bom, companheiros? Obrigado aí pela atenção de todos. Pode bater palma agora, né? Bom, pessoal, bom dia a todos. Mais uma campanha salarial. Vou apresentar de forma célere as principais questões. Vocês comentou, nós temos uma pauta extensa, mas a gente optou por formatar aqui na diretoria executiva os principais destaques. Tem uma diferença entre cláusulas sociais e cláusulas econômicas. A gente, às vezes, valoriza muito mais a cláusula econômica do que a cláusula social, mas a gente entende que a cláusula social ela deve ser mais valorizada, porque, às vezes, a gente troca de trabalho, a cláusula econômica, o salário vai lá para baixo, né? O cara ganhava 3, vai ganhar 1.800 no outro trabalho. Mas a cláusula social está lá, garantindo que ele não vai pagar o transporte 6%, vai pagar menos, vai ter direito ao auxílio creche, enfim, esses outros benefícios. Mas eu vou começar apresentando as cláusulas que são os destaques aqui da nossa campanha salarial desse ano. Primeira situação, a CIS bem comentou da elevação do piso. Acho que houve uma alteração, por exemplo, no piso da enfermagem, vocês puderam verificar, que garantiu aos enfermeiros uma bonificação maior, remuneração maior pelo seu salário, e muito porque daquilo que haviam feito durante a pandemia, né? Tanto técnicos de enfermagem como enfermeiros, como demais cargos que trabalham em hospitais e na rede de saúde. Nós entendemos que a elevação do piso deve se dar a R$ 3.500. Todo mundo sabe quanto está o preço do aluguel, quanto está o preço da comida no mercado, então a nossa base tem que ser alterada para um valor que ressignifique o trabalho dos metalúrgicos. E a gente fez esses cálculos, obviamente, levando em consideração quanto as empresas ganharam no último período. Acho que a maioria aqui é dos grupos econômicos maiores da cidade, e um grupo econômico lucrou ano passado R$ 1.500 bilhões. Dava para pagar muito mais do que os 10%, né, Cis, com o lucro deles. Mas, efetivamente, nossa primeira prioridade é batalhar pelo piso. Porque quando o cara troca de empresa, ele tem a garantia de um salário decente. E o que vem acontecendo e não acontecia anteriormente é que muita empresa tem contratado pelo piso da categoria. Então, nós entendemos que tem que alterar o piso da categoria e não tem essa de quebradeira. Ninguém viu o hospital quebrar para pagar o piso da enfermagem, né, pessoal? Continua aberto, normalmente, pagando piso da enfermagem. Segunda situação é o auxílio creche. É uma luta que nós travamos há um período significativo. O Assis bem referiu a situação da Frasle. Na maioria das empresas, hoje, o auxílio creche é pago para a mãe ou para o pai com guarda judicial. Nós entendemos que ele tem que ser pago para a criança e repassado ao trabalhador ou trabalhadora. Na Frasle já acontece isso, a gente quer estender para a integralidade da categoria. Terceiro ponto é o transporte gratuito. Não é possível que a gente tenha que pagar para ir trabalhar, na nossa concepção. Então, hoje tem um desconto de 3,5%, que já foi uma luta histórica feita lá em 2013, e agora, 10 anos depois, nós queremos reduzir de 3,5%
para nada o valor do transporte, então sem qualquer desconto. Isso com certeza representa um ganho real, porque vamos supor que nós consigamos reduzir para nada. Qual é o aumento salarial que a pessoa tem? Só nisso de 3,5%. Adicional de insalubridade. Acho que essa é uma luta que eu participo mais intensamente. Vocês, com certeza, convivem com a realidade das fábricas, que o cara solda, tem contato com poeira metálica, tem contato com óleo, tem contato com fenol, que altera o gene das futuras gerações, tem contato com benzina, tem contato com álcool, tem contato com vários agentes químicos que garantem o direito à insalubridade. E o que acontece? A pessoa não recebe a insalubridade. Então, nós entendemos que deve haver uma previsão na convenção coletiva do pagamento de insalubridade em grau médio como grau mínimo de pagamento. Porque a gente tinha um debate aqui, porque, botamos grau médio, quem recebe grau máximo não vai mais receber. Não. O grau médio vai ser o grau mínimo para pagamento de insalubridade nas funções de fábrica, pessoal. E eu acho que é uma realidade. Eu sei que na Randon, por exemplo, soldadores todos não ganham insalubridade. Os prenseiros todos da Fras-le não ganham insalubridade. A situação da Marco Polo está cada vez mais complexa. Uma vez eu pagava insalubridade para quase, em grau médio, quase para a integralidade dos trabalhadores. Hoje está retirando de muitas funções, principalmente dos montadores. Periculosidade, mesmo o cara tendo acesso aos locais de depósito, não é paga. E a gente sabe que é uma realidade que encontra aí. Eu tenho seguidamente, toda semana vou nas fábricas, eu sei que é algo que, infelizmente, vem se tornando realidade para a nossa categoria. Essa aqui eu vi até um comentário de uma senhora aqui na nossa live no Facebook, que é salário igual para funções iguais para homens e mulheres. A Eremi vai poder falar muito melhor que eu e todas as mulheres da categoria, é a realidade que encontram, né? Não preciso eu falar que as mulheres ganham menos e ganham quase 30% menos, né, Eremi, na nossa categoria do que os homens exercendo as mesmas funções. O próximo ponto, horas em itinere. Uma reclamação muito comum de todos. Eu trabalho e demoro 2 horas para ir para casa. Para mim, trabalho é tempo à disposição do empregador. Então, às vezes, o cara começa a trabalhar na Jost, por exemplo, começa ali 7h12. O cara tem que sair de casa às 6 da manhã para começar a soldar 7h12. Tem um outro detalhe que tem que ser levado em consideração. Chega na fábrica 10:07, tem que trocar o uniforme, tá 7h12 na frente da máquina. E não é uma realidade só dela, é uma realidade de todas as grandes empresas. E isso é tempo à disposição do empregador. E a gente entende que esse tempo à disposição do empregador tem que ser limitado. Não pode ser que o cara tenha que ficar 12 horas à disposição do empregador, entre pegar o ônibus, ir trabalhar, ficar no almoço, retornar para a máquina, trocar o uniforme, depois que bate o ponto, ir para casa para lavar seu uniforme para o empregador. Então, não é possível que remunerem 8h48 e nós tenhamos que trabalhar 12. Então, tem que ter uma limitação que não é o ideal. O ideal seria 8 e pronto. Mas, obviamente, nossa ideia é que se estenda exclusivamente todos esses afazeres em, no máximo, 30 minutos. Tem gente que trabalha na Fras, demora 2 horas para chegar lá embaixo, indo para Porto Alegre, né, Paulinho? Não é possível. Redução da jornada de trabalho. Esse aqui é um outro ponto significativo, uma luta histórica do sindicato que retorna à nossa pauta. A produção, como eu comentei, é uma situação, e o tempo à disposição do empregador é outra. Nossa ideia é que a jornada de trabalho seja de 8 horas, para que o descanso também seja de 8 horas e o lazer da pessoa também seja de 8 horas. E esses 48 minutos que vêm do sábado para a nossa jornada durante a semana já é um avanço. Não precisa trabalhar no sábado, já é o primeiro avanço. Agora, nós entendemos que esses 48 minutos eles têm que ser suprimidos da nossa jornada para garantir que a pessoa tenha o que a Organização Mundial de Saúde entende como justo e saudável. Por que eu tenho que trabalhar 8 horas e onde é que eu tiro os 48 minutos? Vou tirar do meu sono, vou tirar da minha vida com meus filhos, vou tirar da minha vida com a minha esposa? É mais ou menos essa concepção, que alguém vai suprimir esses 48 minutos e eu vou perder em alguma relação minha. Para que eu tenha uma vida digna e saudável, eu tenho que ter 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso. E esses 48 minutos são suprimidos todos os dias de todos nós aqui. Obviamente, eu tenho uma jornada de trabalho de 8 horas. O sindicato faz o que prega aqui, a gente trabalha 8 horas. Mas estou falando que na fábrica não é isso, é 8h48. Instituição de cesta básica. A gente tem algumas empresas que já instituíram cesta básica, se eu não me engano, é a Madal Palfinger, tem cesta básica mensal. E, obviamente, com a carestia dos alimentos, a gente tendo a fixação de uma cesta básica e garantia do acesso ao consumo, auxiliaria muito, principalmente quem ingressa na categoria agora. Então, a gente entende que tem que ter a instituição de uma cesta básica no valor de R$ 250 mensais para os trabalhadores da nossa categoria e trabalhadores.
Transporte mais seguro para as mulheres. Infelizmente, a gente tem convivido e conviveu aqui na nossa cidade com o assassinato de uma companheira aí que estava esperando o ônibus da empresa na parada e o ex-marido assassinou ela. E a gente verifica que, às vezes, o cara tem que caminhar 1 quilômetro para chegar na parada do ônibus para pegar o ônibus. E se é ruim para o homem, tu imagina para a mulher sair no meio do mato 6 horas da manhã para pegar o ônibus. Então, o que nós entendemos? Que esse ônibus, para a mulher, em especial para aquela que é vítima de violência doméstica e que faz o registro do boletim de ocorrência, e aqui, independente de ter deferido ou não a medida protetiva, o ônibus tem que parar na frente da casa dela. Ela não tenha mais que caminhar, porque uma teve que caminhar e foi morta. Isso é um assunto muito sério, obviamente a nossa categoria é predominantemente masculina, mas nós temos que colocar isso em primeiro lugar da nossa pauta, pessoal, porque não é possível que a gente tenha que negociar a vida das mulheres numa convenção coletiva. O mínimo que os patrões deviam fazer era ter essa sensibilidade de colocar o ônibus lá sem nós pedir, pessoal. Liberdade para atuação sindical. A gente tem convivido com uma prática difícil, então nos proibindo de entregar panfleto. E hoje o nosso dissídio diz que nós temos que notificar a empresa para posteriormente termos autorização. Ontem o Eremi estava lendo a cláusula e a nossa ideia de cláusula é o seguinte: posteriormente à notificação, no prazo de 24 horas para a entrega de panfleto, o sindicato pode estar lá e pronto. Não precisa de autorização de ninguém. Porque os trabalhadores são logrados, a gente não tem nem direito de contar para os caras que eles foram logrados. Esse é o ponto que nós chegamos, pessoal. Atestados médicos e odontológicos, em especial para o grupo Randon ali, muita dificuldade, até o Rafael, foi com o Rafa que eu conversei desde o ano passado, que se não entregasse o atestado no prazo determinado, suprimia, descontava, como falta injustificada para o cara. Então, nós entendemos que o período de entrega de atestado deve ser de 10 dias após o gozo. Então, vamos supor, tive o atestado dia 10, tem até dia 20 para entregar. Que se não entregasse até dia 3, descontava as horas, pessoal. Isso também não dá, né? Até porque ele só fecha a folha dia 28. E o aumento salarial de 10%, que foi o que o Assis apresentou. Mais do que isso, nós temos outras diversas cláusulas que vão tratar desde o fim do banco de horas, que é um objetivo comum aqui de todos os trabalhadores, como situações bem específicas, como a instituição do triênio sem a compensação do quinquênio, entre outras pautas que nós levamos como históricas. Mas, para além da nossa pauta integral, nós temos a nossa pauta destacada. E a nossa pauta destacada é essa que eu apresentei aqui. Não sei se tu quer que eu passe nos outros pontos ou é isso hoje. Muito obrigado, pessoal. Vamos à luta. Companheiros, vamos, como se diz aqui, vamos tentar ganhar tempo aqui. Então, eu vou abrir a palavra aqui por 3 minutos, né? Às vezes o pessoal não fala aqui, mas se alguém precisar um tempo maior de 5 minutos, então eu vou passar aqui para o Beto e para a Eremi para, como é que se diz aqui, coordenar aqui o restante da Assembleia, que é os companheiros que queiram falar aqui, se inscreve ali com o Beto e a Eremi vai controlando o tempo aí. Tá bom, companheiros? Então, a palavra está à disposição da Assembleia, os companheiros que quiserem sugerir alguma coisa nova e tal. O Rafael já está se inscrevendo. Beto, tu... Rafa. Então, bom dia a todos e todas. Na verdade, não é complementar nada, mas pedir para os companheiros aí que vieram hoje aprovar essa pauta de reivindicação, né? Lembrando que são cláusulas importantes, né? Que a gente já vem debatendo há algum tempo, então já está na categoria. Eu acredito que a medida protetiva aí para as mulheres, né? Eu acredito que essa é uma pauta nova, mas, porém, muito importante também, tá? A gente conviveu com exemplos negativos aí há poucos dias atrás, né? Poucos meses atrás, então a gente não quer que isso se repita, né? E o índice é isso, né? O índice é o que a gente tem acompanhado na categoria. Eu estou mais presente dentro da fábrica e a gente vai entregar os materiais aí ao redor aí da cidade, e o pessoal vem com esse índice, né? Esse ano é quanto? É 10, é 15, não sei o quê. A média é 10. Então, o sindicato aqui, como instrumento de reivindicação,
ele não pode pedir menos do que a categoria está na expectativa, né? Então é isso, 10%. Vou pedir para os companheiros aí aprovar a pauta e eu não tenho mais muito a acrescentar, não. Muito obrigado aí, Beto e Eremi. Leandro Velho. Primeiro lugar, dar um bom dia aí para os companheiros. Nós estamos entrando agora, companheiros, como falou o Assis ali, de uma campanha salarial, né? Nosso sindicato participa de várias lutas, tanto políticas, sociais, o que for assim, o sindicato sempre está embutido nisso. Mas a questão salarial, companheiro, é a existência principal do nosso sindicato. É lutar por tudo isso que o Assis falou aí. A nossa reivindicação, nós reivindicamos, e vamos discutir lá com os patrões, acompanhado para fazer parte da comissão que vai lá discutir. E uma coisa que eu queria falar, Assis, que nós faz anos que nós estamos falando, que acho que é importante, cara. Então, eu sei que sempre estão pedindo, tá nas cláusulas, a questão dos mensalistas e dioristas. É um tema que é bem importante para nós discutindo isso também na mesa de negociação. Às vezes nós botamos ali, né, de reivindicação e paz. Mas então uma grande parte da categoria, principalmente os grandes grupos aí, companheiros, pessoal do administrativo, que também é trabalhador como nós, pessoal de várias áreas, são mensalistas. E daí esse pessoal faz um cálculo no ano, o que eles perdem no salário deles. Um dia, cada 31, eles perdem só 30, ganha 31. Eu acho que dá uma diferença na categoria isso. Entre o companheiro que está com nós ali, é mensalista ou são humoristas. Ele vai ganhar menos que nós. Então, tudo que é para somar salário, nós temos que reivindicar. Nós temos que reivindicar para esses companheiros também, que às vezes são mensalistas. E nós, parcialmente, no Grupo Randon, várias empresas aí, muita gente são mensalistas. Né? Então, dessa diferença. Então, vai ser muito difícil esse ano, eu sei que vai ser difícil, mas a categoria, companheiros, como falou, os companheiros estão falando, é de suma importância nessa hora, e nós temos que mobilizar ela. Nós temos que mobilizar ela, porque a inflação, porque nós não discutimos, muitos companheiros vão dizer que lá na empresa ou passa, lá na empresa estão trabalhando para caramba, tem bastante serviço, a produção está alta, nós atingimos o método, uma coisa que você falou, não é verdade? Nós somos altamente produtivos. A gente é, companheiros. Às vezes, lá na Marco Polo, está funcionando na Marco Polo, às vezes se sai de um valor X de ônibus para fazer outro X de ônibus, e os companheiros fazem, companheiros. Fazem. Então, nós temos que ser recompensados por isso, companheiros. Então, muitos anos, companheiros, nós estamos querendo discutir, eu acho que nós temos que começar a discutir categoria, nós discutir produção, produtividade, companheiros. E às vezes passa, porque nós discutimos produtividade, mas eles aí na mesma negociação, né, companheiros? Eles chegam lá e não consideram isso, companheiros. Eles querem saber da inflação. Eles querem saber da inflação, companheiro. E nós queremos discutir produtividade, mas não está ali para nós negociar a produtividade para ser o nosso índice de aumento. Serve para a nossa mobilização, a produção dos companheiros. Mas eu acho que uma coisa que nós podíamos começar a discutir mais com os companheiros é a produtividade para ser um modo de cálculo do nosso dissídio, companheiros. Trabalha para caramba, inflação baixa, vai ser difícil esse ano, mas eu acho que a luta de todos nós, junto com a categoria, junto com a direção, companheiro, de nós botar um dissídio bom para a categoria. Bom. Não botar a categoria em aventura, como sempre foi dito aqui, mas nós reivindicar um bom aumento para os companheiros, que é verdade. Nós estamos ganhando coisa de 10 anos atrás, a maioria dos companheiros. Então, nós, como sindicato, temos que fazer a nossa parte, reivindicar. Porque eles, vai ver, nós vamos entregar a pauta lá aos companheiros, eles têm reivindicação, eles entregam uma pauta para nós lá, de vários itens que eles querem tirar a hora extra, já ganha, já tem banco de os caras querem tirar a hora extra, os caras querem muitas coisas ali, naquele dissídio. Então, é difícil a negociação. Então, companheiro, uma boa luta para nós, eu tenho certeza que nós vamos sair novamente, como os últimos anos, vencedores nessa campanha salarial. Muito obrigado aí, companheiros. O Paulo Andrade, depois o Júnior. Bom dia, companheiros e companheiras. Peço que aprove a pauta aí, as reivindicações. Mas assim, companheiros e companheiras, a gente está na luta aí e a gente pede a sensibilidade de todos os companheiros e companheiras se unir com a entidade para chegar lá, junto com o patrão lá, com mobilização, junto com nós aqui. Então, assim, companheiros, a gente foi mostrado aqui a pauta sobre os atestados. Veio o juiz do trabalho aqui, companheiros.
e deixou bem dito para nós aqui, que não pode deixar o CID, mostrar o CID, a doença do trabalhador. Isso não pode. Se as empresas estão fazendo isso para os trabalhadores e trabalhadoras, venham aqui na entidade. Porque isso não pode. É do trabalhador e trabalhadora a doença para proteger. A empresa não precisa ficar sabendo. Então, assim, só uma dica para vocês aí que não pode. Se as empresas estão fazendo isso, vocês venham aqui. E também, companheiros e companheiras, as empresas estão lucrando milhões e milhões e milhões aqui na Serra Gaúcha. E nós estamos ganhando o quê? Só a migalha? Então, sim, os 10%, companheiros, é o mínimo. É o mínimo, companheiro, que a gente tem que lutar. Não vai ser fácil. Nada vai ser fácil. Mas com a mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras de Caxias do Sul e região, a gente pode chegar lá. Mas temos que chegar, companheiros. Então, assim, eu digo assim para nós aprovar a pauta aí e firme na luta aí, tá bom? Obrigado a todos aí. Bom, quero dar aqui um bom dia a todos e a todas, agradecer a presença de cada um e de cada uma, e acho que eu quero tratar aqui um pouco mais sobre a questão econômica aqui do índice, companheiro, sobre a questão dos 10%. Por quê? Porque isso é uma pedida que vem acontecendo dentro dos dias que a gente esteve em frente às fábricas aí, tá? E o pessoal realmente é essa a expectativa deles de 10 a 15, era esse o número que a gente vinha ouvindo. Tá, e essa semana mesmo eu vi uma matéria no Jornal Pioneiro que os empresários alegam que há um desinteresse das pessoas em trabalhar na indústria. E, na verdade, não é que seja um desinteresse, mas sim que as pessoas não estão sendo valorizadas. Eu mesmo trabalho em uma empresa, um grande grupo, que a gente atingiu um recorde de faturamento e a gente ganhou churros. Então, para vocês verem como que é... Aí eu vejo assim, ó, tem uma questão que eles dizem lá, que a gente deve ser valorizado e respeitado. Mas que valorização e respeitado é isso? Que daí o nosso salário, a gente não tem nenhum reconhecimento, daí a gente ganha um churros. Ou seja, a gente tem que comer, a gente comendo, a gente já está bem para poder trabalhar. Mas aí eles não estão preocupados com dentro da nossa casa, se a gente tem alimento ou não. A gente sabe hoje, com 150, 200 reais, a gente não compra mais nada. Então, quando a gente reuniu aqui e decidiu esse índice, foi por essas questões assim. Realmente, a gente sabe que a inflação ela é 4%, mas como os próprios trabalhadores mesmo dizem para nós, às vezes, tá na hora da gente ir para cima. Então, tá, então vamos todo mundo junto para cima. Tá bom? Obrigado aí, era isso. Eu vou chamar o Renato para dar uma palavra, e na fala do Renato a gente vai encerrar as inscrições. Depois do Renato é o Werner, o próximo inscrito. Daí já vamos pedindo o pessoal ficar mais próximo. Escreveu a Melissa e o Tonhão. Já está escrito. Bem, bom dia, companheiros. Eu acho que bom dia, direção, pessoal da mesa aqui que está conduzindo os trabalhos, Assis, nosso presidente. E dizer o seguinte, gente, os 10% nosso é questão de honra nossa. Então, sim, e para não vir os 10%, vai depender de nós, não é questão patronal. Porque se nós pegar junto de novo, como foi pegado os outros anos, nós já sabemos que tem não só a diretoria antiga, como a diretoria nova, que já está pegando junto, sem assumir, com certeza nós vamos conseguir os 10%. Essa pauta que o Paulinho disse é importante também da questão do CID, né? Mas a questão, nós vamos na pauta direto, que se mexe no bolso deles, que é os 10%, que eles... Nós sabemos que eles estão ganhando muito dinheiro. Eles estão ganhando muito dinheiro, continuam ganhando muito dinheiro. Então, os 10% é questão de honra nossa, pegar junto. Se tiver que vir a Operação Tartaruga, vai acontecer isso. Porque nós podemos dizer o que aconteceu há poucos dias aí, essa semana, quarta-feira, dia 31, patronal, que é a prefeitura, né? Não estava cedendo nada para os trabalhadores, Paulinho. Não estava cedendo nada. Quando viram lá a paralisação total dos trabalhadores, principalmente da área da educação, da área da saúde,
chamaram para negociação. Só quando tem assembleia cheia assim, que eles respeitam, senão eles não respeitam. Então, a classe unida, eu acredito que nós vamos chegar longe, vamos chegar nos nossos objetivos. Muito obrigado, bom fim de semana a todos. O Werner. Depois do Werner, daí o João Carlos Cavalo. E as encerrões, se encerrou as inscrições, tá, pessoal? Já está escrito. Pessoal, todos aqueles que levantaram a mão estão inscritos, tá? Pode ficarem tranquilos. Bom dia a todos e a todas. Eu só queria, hoje, como aposentado, estou aqui mais para apoiar a categoria, que eu participei durante 40 anos das Assembleias de Dissídio. Começamos em 76 e em 2016 acabei só como aposentado. Mas eu gostaria de colocar para os companheiros e companheiras, a gente sempre teve êxito quando a categoria e a direção estiveram juntos. O êxito do dissídio depende da mobilização. Mas não é só isso. Também nós temos. Se é um governo mais democrático, mais avançado, a luta é mais fácil. Por isso, a gente sempre tem que colocar para o povo. Quem é que nós elegemos? Quais os senadores nós representam? Quais os deputados nós representam? A quem eles defendem? Ontem, ainda conversando com um microempresário, dono de uma lojinha, reclamando que está vendendo pouco. Eu disse para ele, pois o senhor devia ir lá na Assembleia dos Metalúrgicos e apoiar, porque quando os trabalhadores têm um salário mais digno, mais o senhor vai vender, vai desenvolver a cidade. Por isso que eu coloco, professores e companheiros, a última vez, quando eu estava aqui ainda, em 2014, eu pegava aquela lista das empresas do imposto sindical, ficava muitas vezes sábado da tarde aqui, e fazia isso, e calculava a média. Isso faz 9 anos. 2014, Assis, a média estava em 2.400, não sei quanto é que está hoje. Então, a partir do golpe que deram na Dilma, eles só não deram golpe na Dilma, mas também deram nos trabalhadores. Eles fizeram aquela reforma trabalhista e tiraram o direito dos trabalhadores. Se vocês hoje observarem e deram uma olhada no setor, para ver quantos trabalhadores acima de 60 anos estão trabalhando com vocês. Muito poucos. A maioria hoje já está aposentada. Mas no futuro, os trabalhadores vão ter que trabalhar até 65 anos. Quantos vão ter essa chance? Então, essa é uma observação que eu queria colocar para vocês e parabenizar para vocês pela luta de vocês e a mobilização e a união que vai trazer uma grande vitória. Muito obrigado. Agora o João Carlos Cavalo. Bom dia a todos e todas. Obrigado pela presença de vocês aqui. Sei que muita gente ainda trabalhou à noite e teve que deslocar para cá para estar presente na Assembleia. O que eu falo, dizer que é fácil é chover no molhado, não é? Nunca foi fácil a gente fazer uma campanha salarial e tirar dinheiro do bolso dos caras lá. Até parece que os caras têm um escorpião no bolso lá que eles não querem tirar nada para a gente. Isso aí sempre vai ser difícil e não vai ser nesse ano que vai ser fácil. Uma inflação de um NPC de 3,83,
mas a gente tem que lutar por esses 10%, porque é o que o trabalhador pede para a gente, né? Se a gente vai conseguir, eu acredito que sim. Acredito que sim, e cada um de nós aqui tem que acreditar que vai conseguir isso lá. Pessoal, outra coisa que eu quero pedir para vocês, todos aqueles diretores dentro da fábrica, onde tiver um número bem elevado de meninas, de mulheres trabalhando, eu peço que fiquem atentos, pessoal, quanto à questão do assédio moral e do assédio sexual. O que eu ouço todo dia aqui, desde as 7 horas da manhã, quando eu chego aqui, até as 4:30 da tarde, é impressionante. E aqueles que são pais, que têm filhos, que têm filhas, eles sabem quanto é difícil o que está acontecendo dentro das fábricas. Assédio moral e assédio sexual, fiquem atentos a isso. Fiquem atentos, cuidem isso. Se não puder resolver dentro da fábrica lá, a gente está aqui para isso, para servir de apoio. É o que eu tenho dito para essa gurizada que está chegando agora, estão entrando agora na direção do sindicato, que começa a partir de dezembro, 5 de dezembro, mas que eles já estão bem atuantes dentro da fábrica, e eu peço para vocês ficarem atentos a respeito disso. Que o que tem acontecido lá é criminoso. O sujeito assediar a mulher por causa que ele tem um carguinho mais elevado e assustando as companheiras dentro da fábrica. Certo? Peço para vocês boa luta e que nós consigamos os 10%, certo? Então, agora vai falar o Antônio Jorge, depois o Tonhão. Bom dia, companheiros, companheiras. Acho que, de fato, o reajuste que está sendo proposto aqui, ele é condizente com a realidade que Caxias está vivendo, né? Eu acho que o que foi colocado aqui, apresentado aqui pelas pessoas, pelo Claudinho, eu acho que a gente tem que aprovar, né? Hoje aprovar essa pauta e dizer, né, pessoal, que vocês, a maioria aqui estão dentro das empresas, a maioria não, todos estão dentro das empresas, e nós sabemos aquilo que o trabalhador enfrenta lá dentro, e aquilo que ele produz, né? E o que a gente tem observado, eu observo no local que eu trabalho numa empresa aqui multinacional, a Ito, aqui em Caxias do Sul, que anteriormente era Pigose, e eu venho observando aí, desde que eles chegaram aqui, o crescimento que os caras vêm tendo ao longo desse período que estão aqui, né, Caxias do Sul. E eu tenho percebido, né, que o trabalhador, ele, que nem o Assis falou, da Marco Polo, que o trabalhador ele é muito subserviente, né? Ele baixa a cabeça e tudo aquilo que o patrão cobra dele, ele faz. E eu acho que a gente precisa mudar essa postura aqui em Caxias. Eu digo isso para vocês, companheiros, porque quando a Ito chegou aqui em Caxias, ela contratava os funcionários aqui e levava para São Paulo. Aí os companheiros aqui chegavam lá em São Paulo, se a produção era 100 peças, lá em São Paulo eles produziam 60 naquela época. 60 peças produzidas, os caras paravam as máquinas, iam limpar chão, iam limpar as máquinas. E o pessoal aqui chegava lá, baixava a cabeça e metia o pau, fazia as 100 peças, fazia 100 e pouco. E os paulistas diziam para o pessoal aqui, gaúcho aqui funciona dessa maneira, né? Se a produção é 100, nós produzimos 60. Nós não produzimos mais do que isso. E os caras vieram para cá, o pessoal vieram para cá. Isso eu estou dizendo para vocês, porque os funcionários que iam para lá me contavam, me relatavam. A produção aqui era 100 peças, os caras faziam as 100. No dia seguinte, o cara aumentava, mas via que sobrava tempo. Aumentava a produção. E o cara baixava a cabeça e fazia. No outro dia, o cara aumentava mais um pouco. Ia testando o pessoal, e o pessoal ia fazendo, né? Então, hoje,
trabalham no setor no qual de vendas de peças avulsas. Quando eles começaram a vender aquelas peças ali, eles tiveram um faturamento de 3 milhões de reais no primeiro ano ali. Nesse primeiro ano, eles chamaram todo mundo, aplaudiram, bateram palma, tapinha nas costas, e cada mês foram batendo recorde, né? Batendo recorde de produção. Hoje, no mês de março, os mesmos funcionários, sem aumento de ninguém, os caras conseguiram chegar a 8 milhões. Né? De 3 milhões, chegaram a 8 milhões. Cada mês batendo recorde de produção. Eu acho que se nós não tivéssemos essa conscientização, o trabalhador caxiense não se conscientizar de que a gente precisa produzir, precisa sim, mas não precisamos também se matar para dar lucro para os caras. E na hora do momento de uma reivindicação, os caras não querem dar aquilo que a classe trabalhadora merece. Entendeu? Então, eu acho que é esse o recado que eu quero deixar aqui para vocês, porque eu vivencio isso no dia a dia lá onde eu trabalho. Entendeu? Essa é a realidade que nós vivemos no Caxias do Sul. Os caras batendo recorde de lucros. Digo isso também porque nós temos, o João Carlos acabou de falar aqui, mas não falou ali da negociação que nós estamos vivendo lá. Os caras faturaram milhões e não querem repassar aquilo que o trabalhador precisa. Tá, pessoal? Obrigado aí pela fala, já pediram para falar, e concluo aqui a minha fala aqui. Tá? Obrigado. Tonhão. Quero dar um bom dia a todos os companheiros, a todas as companheiras, quem nos acompanha aí pelas mídias sociais, a mesa, o Assis, a Eremi, Claudinho, Beto. Importante debate, companheiros. Mas quero dizer, Assis, que o esquenta já foi iniciado na domingueira dos metalúrgicos, porque a partir daquele momento, essa direção nova, eleita, pegando também junto com a responsabilidade de fazer o debate e mobilizar a categoria, está dando certo. Sinal é essa assembleia hoje com o auditório lotado e na fábrica, aonde nós passamos para distribuir o material e aonde nós estamos desenvolvendo a campanha de sócio, o que se falava era a campanha salarial. E aí nós dizíamos aquilo que o Assis falou lá na questão da domingueira. Qual é o índice? O que o sindicato vai pedir? Companheiro, a gente sabe que o índice é o INPC e aumento real, mas quanto mais, melhor. Mas para esse quanto mais, melhor, precisa da mobilização, precisa da participação da categoria. E isso a gente está percebendo que a categoria vai estar ombro a ombro com a direção do sindicato. E quero dizer que essa entidade, Sindicato dos Metalúrgicos, completou este ano 90 anos. Não é qualquer entidade, companheiros, que tem essa credibilidade junto à sociedade caxiense, junto aos trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicas. Então, a gente percebe que tem, sim, condições de avançar para isso. Outra questão, o Cavalo se referiu aqui à questão das denúncias. E aqui eu quero parabenizar a essa direção, a companheira Eremi, a companheira Fernanda, outras companheiras que se debruçaram e abriram um canal para fazer as denúncias. Então, companheiros, nós, dirigentes sindicais, tem que estar com aquele número junto e fazer o repasse dessas informações para os trabalhadores e trabalhadoras. É inadmissível, e talvez, Assis, constar naquela cláusula, uma sugestão da questão do trabalho, onde a trabalhadora sofre qualquer motivo de perseguição, que também naquela cláusula fale do assédio moral e sexual, para reforçar, porque nós não vamos aceitar isso nas empresas junto às trabalhadoras e trabalhadores. E finalizando aqui, companheiros, falar da eleição que também houve no sindicato. Parece pouca coisa, mas nas últimas 2 eleições houve chapa de oposição
E o trabalho dessa direção em fazer a unidade da classe trabalhadora, da categoria metalúrgica, demonstrou que era possível, sim, nós trabalharmos a unidade, um sindicato forte, unido, e foi isso que aconteceu. Então, parabenizar aqui a direção que foi eleita aí no mês de abril e tem uma tarefa muito grande pela frente. Não tomaram a posse ainda, como foi falado, mas já estão fazendo um trabalho de dignidade, apontando para o reconhecimento da nossa categoria. E é isso também, mais uma vez me referindo à fala do Assis na Domingueira Metalúrgica, ele falou o seguinte: as eleições já passaram, companheiros. É preciso agora unidade da categoria, independente se votar no A ou no B, agora nós temos que pegar junto com essa ferramenta de luta, que é o sindicato, para nós alcançar os 10%. Tá bom, companheirada? Até a vitória, e a nossa luta merece essa disposição. Então, agora a Melissa e depois a Fernanda. Bom dia a todos e a todas. Eu concordo, né, com os 10% e as outras cláusulas que peço também que aprovem, né? E falando assim, ó, em questão lá da empresa onde eu trabalho. O que o Cavalo ali levantou, né, sobre o assédio moral e sexual, eu fui, né, muito criticada por um acontecimento que teve lá um tempo atrás, né, o pessoal dizer que eu não tinha vergonha na cara por ter levado o sindicato lá. Só que não fui eu que levei, e sim denúncias de trabalhadoras que estariam sofrendo questões lá dentro, né? E hoje, graças a Deus, está amenizando. Só que assim, ó, a culpa não é só da chefia, e sim tem cargos lá dentro. Por eu, vamos supor, eu sou soldadora, mas se me dão um carguinho um pouco a mais, eu me acho no direito de humilhar o meu colega ou a minha colega trabalhadora. Lá tem questões que agora, essa semana, eu estarei tratando com a direção, tá? Outra coisa, assim, também que eu queria ver com vocês. Na live, está tendo comentários. Só que eu penso assim, ó, a categoria nossa ela é tão grande. E cadê o pessoal aqui para participar da assembleia? Não estão. Mas ser homem e falar o que estão falando ali na live é fácil, né? Então, dê a cara não só na live, e sim aqui na assembleia, para questionar o porquê dos 10%. Porque, para mim, se vier 10, se vier 5, está de bom tamanho. O que importa para mim é defender as cláusulas, né, para a gente continuar tendo o que a gente tem hoje. Parabéns, sindicato, agradeço por fazer parte da entidade e me orgulho muito e não tenho vergonha na cara de dizer o que eu sou. Fernanda. Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos à Casa do Trabalhador. Eu me chamo Fernanda, sou secretária aqui do Departamento Feminino e também trabalho na Randon. A gente conta com vocês aqui, companheiros e companheiras, para aprovação da pauta. São pautas aqui muito importantes para nós na categoria. A questão do transporte para as companheiras que estão com a medida protetiva. Eu mesma tenho medida protetiva aí, por estar sendo ameaçada pelo meu ex-companheiro. E a rua que eu moro, eu pegava em frente de casa o transporte. Ela é mão única agora. Então, o motorista queria que eu descesse 2 quadras para pegar o ônibus. Eu abri um chamado na empresa para me pegar o ônibus na transversal, porque ele pode muito bem pegar as companheiras em frente às suas casas ou no local mais próximo. A questão da creche para criança. Se a gente já estendeu aí no grupo Frasle, por que não para a categoria toda? A questão do salário igual para trabalho igual. A gente quer que o salário seja igual, mas para cima, não para baixo dos companheiros. E a cesta básica também. Tem muitos companheiros e companheiras que estão trabalhando e nos procurando aqui pedindo alimentação. Então, é muito importante também, para quem está trabalhando, a situação já está difícil, imagina para quem não está, né, companheiros?
Então, tudo aumenta menos o nosso salário. E 10% não é impossível de nós alcançar. Porque se nós fosse fazer por empresa, o lucro de muitas empresas aí é exorbitante. Então, não está longe da nossa realidade de alcançar 10%. Tá? Então, obrigado, um bom dia a todos e contamos aí com vocês para estar aprovando a nossa pauta aqui. Obrigada. Bom dia, companheiros e companheiras. Importante a assembleia, importante a participação de cada um e cada uma aqui nesse sábado de outono, muito bem ensolarado. Mas importante, companheiros, que mais uma vez, todo ano, nessa época, nós iniciamos a nossa grande jornada, que é a nossa campanha salarial. E este ano, sim, é um ano diferenciado, porque nós já fizemos todo um processo de luta para expulsar uma parte do comandante do nosso país que comandava a morte. Mas nós, com a nossa luta, nos últimos 2 anos de pandemia, nós estamos aqui vivos para continuar a luta pela nossa classe, pela classe trabalhadora. Companheirada, acho que todos os pontos da nossa pauta, eles são todos muito importantes. Desde o valor do índice dos 10%, mais as cláusulas sociais são muito importantes, mas eu quero destacar 2 aqui, que eu acho bastante importante, que é a questão do auxílio creche para toda a categoria, que o auxílio creche é um direito da criança, porque é a criança que vai para a creche e não é a mãe. Então, o pai que é metalúrgico, que trabalha na metalurgia, que tem filho e dá de ir para a creche, não tem esse direito. Então, por isso, nós precisamos fazer uma luta de homens e de mulheres, de pais e mães, da importância do auxílio creche para a categoria. Nós precisamos, todos nós aqui, que somos diretor do sindicato, nós precisamos fazer esse debate. A outra questão é sobre a questão da violência que nós, mulheres, passamos, da violência do assédio moral, do assédio sexual e do feminicídio. Companheiros, por que tanta raiva contra nós? Por que sempre com nós? Então, nós precisamos fazer essa luta, porque eu posso ser um trabalhador lá da fábrica, mas eu tenho, de repente, a minha irmã que trabalha numa outra fábrica, a minha esposa que trabalha numa outra fábrica, e nós, às vezes, sofremos esse tipo de violência e não comentamos em casa. Não comentamos que o cara nos assedia. Só vou dizer uma coisa para vocês. Uma empresa que já foi denunciada, que é a Alternativa, o chefe, além dele assediar as mulheres, ele assediava os homens. Ele passava a mão na bunda dos companheiros. As mulheres, ele passava a mão nos brincos, beijava no pescoço. As mulheres ligavam aqui para nós dizendo, não vou contar em casa para o meu marido porque eu não sei como que ele vai reagir. E ela ficava aguentando esse tipo de coisa lá na fábrica. Então, são coisas, companheiros, que acontecem. A outra coisa muito importante, todos nós que somos da direção do sindicato, nós também temos que respeitar o nosso colega de trabalho, a nossa colega de trabalho. Porque a gente não pode receber denúncia que tem diretor ou diretora que também assedia os colegas de trabalho. Nós não podemos passar por isso. A nossa direção aqui é uma direção que está lá dentro da fábrica para respeitar os colegas e os trabalhadores em geral. Porque deixa que a chefia tenha esse papel, infelizmente. A chefia tem esse papel de ser assediadores. Então, companheirada, essa questão da violência, tanto no trabalho como na vida, todos nós precisamos debater. É uma luta nossa, não é uma luta só das mulheres, é uma luta nossa de homens e de mulheres, porque só assim a gente vai conseguir mudar. Nós já mudamos muita coisa a gente já mudou, mas a gente precisa ir adiante. E para encerrar, salário igual para trabalho de igual valor. Nós queremos o salário de igual valor. Para cima, companheiras, para cima.
não esse salário miserável que todos nós estamos ganhando. Se o salário dos companheiros está baixo, o nosso está menos ainda. Então, por isso, nós precisamos ir à luta com muita unidade. Não tem mais quem fez o L e quem não fez. Tem é quem produz para Caxias do Sul, para quem produz para os empresários. E por isso nós queremos um salário digno e as cláusulas sociais garantidas. É isso, companheirada, vamos à luta. Bom, companheiro, então, não tem mais ninguém inscrito, vamos encaminhar aqui para as questões da nossa Assembleia. Só fazer um destaque aqui. Nós vamos fazer duas votações, tá? A votação da pauta como um todo e da sustentação financeira da entidade em separado. Tá bom, companheiros e companheiras? Antes de pôr em votação, companheiros, eu queria apenas fazer algumas observações. A Iremi já chamou a atenção aqui. Aquilo que eu digo, companheiros, aqui os companheiros, que está eleito, não tomou posse, não. Os companheiros estão eleitos, está resolvido, já são diretor do sindicato. Outra questão, companheiros, que a gente precisa sempre é saber o seguinte, ó, nós somos diretor do sindicato, não das empresas. Então, a nossa parte, enquanto trabalhador, nós temos que fazer. É aquilo que eu digo, o que a gente é a mais? A gente incorpora agora uma entidade, né? Que não é entidade, é o sindicato. Nós somos diretor do sindicato, representamos o sindicato lá na empresa, né? E nós temos que ter essa representação também, companheiros. Ela tem que ser uma representação que tenha credibilidade. Nós temos que ter credibilidade frente a quem? Frente aos nossos colegas e frente ao chefe, sempre a empresa. É essa a questão, companheiros. Nós, companheiros, nós não somos menores que ninguém. Nós não somos menor. Precisamos, como é que se diz? O respeito, né? De chamar de senhor é uma coisa, mas não a humilhação. A humilhação não cabe a ninguém, nem a nós, nem aos nossos colegas. Então, a representação do sindicato, companheiro, nós temos que ter esse cuidado. Falamos aqui, nós temos uma entidade de 90 anos, então nós não podemos lá denegrir a imagem dessa entidade, nós temos que fortalecer o sindicato. Qual o meu papel enquanto dirigente sindical? É de fortalecer a entidade. Nós temos que fortalecer o instrumento nosso, companheiro, o sindicato. Por isso que é importante cada vez mais chegar mais gente no sindicato. Não? É isso que eu digo, nós temos que abrir cada vez mais canais para que as pessoas cheguem aqui no sindicato. E nesta condição, companheiros, é que nós abrimos aqui, a partir agora já desse mês, de junho, o trabalhador que paga os R$ 28,90, que é o sócio-participação, ele pode ter atendimento aqui desde que com uma contribuição, né? Entendeu? Então, aqui para médico, em torno de R$ 30. Eu quero uma consulta. Eu sou sócio R$ 28,90. Posso consultar no sindicato? Pode, desde que com uma pequena contribuição aqui, que não é tão pequena assim, dado as dificuldades do trabalhador, é de R$ 30, né? E para dentista de 40. Então, isso, companheiro, está colocado agora também. Então, nós estamos lá na fábrica, o trabalhador que é dirigente sindical, que pede a informação, está lá no site do sindicato, tem essas informações ali. É claro que isso tudo aqui é aquilo que a gente vai dizendo, é abrindo condições exatamente pelas condições de saúde que, infelizmente, o município não pode fazer. E está aqui. Outra informação importante também, companheiros, que eu acho que é importante, porque nós aqui somos uma entidade que estamos, como é que se diz assim, com o pé lá no bairro, né? Pé lá na comunidade. Nós todos moramos em bairro. Então, assim, companheiro, tem a eleição da UAB, né? União das Associações de Bairro de Caxias do Sul. A entidade aqui do movimento comunitário da nossa cidade. Tem eleição no domingo. Então, todos os companheiros aí que moram nos bairros se dirigem a chapa única para a UAB. Mas lá no bairro, às vezes, é chapa única, às vezes tem duas chapas, né? Aqui, o Salvo, que é funcionário aqui do sindicato, é o vice-presidente lá na chapa da UAB. E o companheiro Valdir é o candidato a presidente aí da chapa da UAB. Essa é a chapa da UAB. As associações de bairro, né? Tem vários aqui, companheiros, não vou citar muitos, senão vou gastar o tempo aqui. Mas vários companheiros que são da direção aqui do sindicato estão envolvidos aí nos bairros também. É importante, né? Porque lá no bairro, companheiro, aqui
tem a luta do sindicato, mas tem a luta lá do bairro também, né? Que é a luta da creche. Essa luta da creche, companheiro, vai para a sociedade. Por isso que a nossa luta aqui pela creche é porque essas questões aí todas têm, né? Eu vi aqui que, às vezes, a gente estava olhando aqui, olhei um pouquinho aqui na live, um companheiro colocou assim, ó, né? 10% é pouco, né? Companheiro, o cara sentado em casa, é pouco. Né? Sentado em casa, companheiro, eu acho que o trabalho dos outros não vale, eu acho que o trabalho dos outros é insuficiente, tudo isso. O que é importante aqui, companheiro? O cara compreender a realidade. Olha a realidade que nós temos. Só para vocês terem uma ideia, companheiro, eu estava chegando aqui, porque os companheiros falaram aqui, o índice de inflação nosso não saiu ainda. Os companheiros de Porto Alegre, ali, aquela região dos metalúrgicos de Porto Alegre, a data base deles é maio, mês antes que o nosso. Aí lá, companheiro, a inflação do período é 3,83. 3,83. Eles estão em campanha salarial. Vocês sabem quantos empresários ofereceram para eles lá, companheiro? Além da inflação, 0,37, que chega a 4%. E os companheiros lá, companheiro, estão pedindo 3% acima da inflação. E não levaram. Então, o cara aqui, companheiro, que está em casa, ele só vê a casa dele, ele não vê a realidade fora. Ele não vê o mundo aí fora, companheiros. Então, quando a gente coloca aqui 10%, companheiros, é porque a gente ouviu a categoria e viu isso aí, e a gente diz o seguinte, ó, isso, companheiro, ele é mais, como é que se diz assim, mais do que necessário lutar pelos 10%. Mas saber que pelas condições econômicas, políticas, essa coisa toda não vai ser fácil. Mas o dia que for fácil para metalúrgico, daí não é para nós. Mas eu digo assim, ó, cara que está achando pouco, vem para cá, velho. Vem junto, vamos brigar junto, vamos lutar junto. Não dá, companheiros, de fazer uma campanha só pelo WhatsApp e só pelo Face. Vai ter que ser lá na porta da fábrica, na mobilização, na discussão com a categoria. Nós vamos fazer as assembleias, nós vamos preparar o material aqui, companheiros. Né? Semana que vem é uma semana mais curta. Né? Nós vamos entregar a pauta já na segunda-feira. Segunda-feira, às 10 horas, já está marcado. Nós vamos entregar a pauta para o patronal. Nós vamos lá, os companheiros aqui da Executiva, vamos lá entregar a pauta. Na segunda-feira, dia 5, às 10 horas da manhã, nós vamos entregar a pauta. Então, companheiros, provavelmente, essa semana aqui, porque é mais curta, nós temos que preparar o material, mas segunda-feira, dia 12, nós vamos estar na rua, com o Jornal da Campanha, entregando o Jornal da Campanha, já queremos que na entrega da pauta, a gente já defina o calendário de reuniões de negociação, já queremos na segunda-feira. Então, o material, companheiros, já impresso, vai estar pronto dia 12, nós já vamos estar nas empresas, mas né, na rede social, no Face, no WhatsApp, no grupo aqui da direção, segunda-feira, depois que nós voltar, já vai estar ali, esperamos que já tenha ali o calendário de negociação, você já pode ficar sabendo, dizer dentro da fábrica, onde é que vai ter, essa coisa toda. Agora, o colete aqui também, né? Esse colete que nós estamos vestindo aqui, ó, não é para guardar no vestiário da companheirada, pode usar ele, né? Pode ir almoçar com o colete, pode ir, essa coisa toda, né? Não tem problema nenhum, propaganda é para mostrar. Tem que mostrar para a categoria o que nós estamos pedindo, abrir o debate, saber por que é 10, por que não é 10, por que podia ser mais. Ó, claro, companheiro, se o cara olha para o Ministério Público, mas não sei o que aqui dos órgãos do governo estadual, os que ganharam 18%. Ganharam 18%. Mas, como é que se diz aí? Eles são autoridades, né, companheiros? Mas é uma base. O governo do Estado, para o piso regional, está dando 9%. Então, nós temos referência. Não dá de ser a referência para baixo. Nós queremos sempre a referência para cima. Então, nós aqui, companheiros, nós podíamos chegar assim, ó, nós queremos 15%. Pedir não tem problema, podemos pedir até 20%. Mas levamos? Né? Isso aí não vai vir, não vai vir. Esses 10, companheiro, aquilo que eu digo, isso aqui é ouvir um pouco do que a gente ouviu na categoria, e eu acho que a gente está, como é que se diz, naquilo que a categoria acha possível de conseguir, só que é o seguinte, nós temos que lutar para isso, não vai ser fácil ganhar, mas assim, ó, nós não somos de se entregar no primeiro grito.
muita mobilização, muita luta, muito debate na categoria, muito debate na sociedade, muito debate com o empresariado. Nós temos que convencer eles, claro, convencer. Só que eles é o seguinte, companheiros, esses caras aí, eles não aprenderam a dizer sim, né? E eu até brinco, né? Esses dias fui visitar meu filho e visitar minha neta, né? E aí eu falava para minha netinha assim, ô, vem cá com o vô, ela dizia não. Vem cá com o vô, não. Vem cá com o vô, não. Eu disse, vem cá, essa guria aprendeu com os patrões só dizer não, né? Então, tu vê, a minha netinha já está nessa, cara, só diz não, só diz não. Nós temos que fazer esses caras dizer sim, companheiros. Mas para eles dizer sim, companheiro, olha, como é que se diz assim, ó, companheiros, nos preparamos com uma grande luta na categoria. Não vai ser fácil, nunca foi fácil para nós, mas vocês podem... Põe uma coisa na cabeça, companheiro. Nós precisamos mobilizar a categoria, companheiro. Nós precisamos tirar a companheirada do sofá, companheiros. É importante assistir pelo Face? É. É importante compreender ele pelo WhatsApp? É. Mas é importante se pôr de pé. É importante se pôr de pé, companheiro, de cabeça erguida. Essa é a questão, companheiro. Os trabalhadores têm que levantar a cabeça. Chega de andar de cabeça baixa, companheiro. Nós não somos animais que vão para o matadouro, companheiro. Levantar a cabeça, ter autoestima, companheiros. Mais do que qualquer outra coisa, companheiros. Os trabalhadores têm que ter autoestima, têm que confiar em si mesmo, têm que valorizar a sua força de trabalho, tem que dizer sim, companheiros. Nós temos que olhar para aquilo que a gente faz e dizer que aquilo ali tem valor, que aquilo ali é importante e é nós que fazemos. Essa é a questão, companheiros. Nós temos que ter orgulho de ser metalúrgico, companheiros. Por isso que nós temos que valorizar a nossa força de trabalho, companheiros. Uma das categorias de ponta do país, companheiros. E aqui, companheiros, em Caxias do Sul e região, tem uma força de trabalho, como eu falei aqui no início, que produz mais do que robô, com qualidade, com confiança, companheiros. Por que não valorizar? Por que, companheiros e companheiras, que às vezes nós não temos o direito, companheiros, de levar um litro de leite para casa quando passamos 12 horas de trabalho e esses caras aí acumulam riqueza dia e noite, saem daqui, companheiros, vão para fora do país para fazer o lazer deles e, às vezes, nós não temos condições de ir na sede do sindicato, companheiros, porque não temos carro, o ônibus está caro, ou, às vezes, a gente não tem, como se diz, para comprar a famosa e boa tulipa, né? Que é a velha e boa asa de galinha. É isso, companheiros? É isso que o trabalhador e a trabalhadora merecem? O trabalhador, companheiro, que não consegue, às vezes, companheiros, né, fazer aquele churrasco do domingo, por qual razão? Por qual razão, companheiros? Não, nós temos que valorizar o nosso trabalho. Valorizar o nosso trabalho, companheiros, é saber que a matéria-prima não se move sem a nossa força de trabalho. Os caras pagam o aço, o preço que o dono do aço diz para eles. Pagam o preço da energia elétrica, eles não discutem. Eles querem discutir a nossa força de trabalho. Ah, o custo do trabalho. Ah, porque o custo do trabalho, porque é imposto, porque é isso, sacanagem, companheiros. Eles pagam tudo isso e passam para o preço. Passam para o preço do produto dele, porque, na verdade, quem sustenta toda a máquina aí somos nós, os trabalhadores e as trabalhadoras. Nós temos que compreender essas coisas, companheiro. Então, nós ir para uma campanha salarial iniciando, companheiros. Nós temos que iniciar, companheiros, com essa certeza. Com a certeza é o seguinte, ó, nós vamos à luta pelo um reajuste digno para a categoria. Ah, pode ser mais, pode ser menos, mas não sei o que é, companheiros. Mas o que vier vai ser fruto da nossa luta. Não vai ser dado por ninguém, vai ser depender da nossa mobilização, da nossa luta. Confie em nós, companheiros. É aquilo que eu digo sempre para os trabalhadores. Eu confio nos trabalhadores e confio nas trabalhadoras. Mas antes de confiar em vocês, eu confio em mim. Se eu não tivesse confiança em mim, eu não saía na rua. Não? Tem muito cara aí que acha que eu não ando na rua. Não, eu ando sim. Eu ando e não tenho medo.
né? Não tenho medo de andar na rua de cabeça erguida, porque eu sei o que eu faço e sei a minha responsabilidade enquanto presidente aqui dessa importante categoria. É por olhar nos olhos de vocês, companheiros, de cada trabalhador e de cada trabalhadora, que eu digo assim, ó, essa companheirada que está aqui tem que ter orgulho de ser metalúrgico. Tem que dizer o seguinte, companheiros, nós vamos à luta sim. Nós vamos sim, companheiros. Acredite, nós vamos fazer uma grande campanha. E não me pergunte, nós estamos iniciando a campanha agora. Não me pergunte quando vai terminar. Não me pergunte. Eu não sei. Eu não sei. Digo para vocês, vai depender muito mais dos empresários do que de nós. Porque isso que nós estamos pedindo não é nem um absurdo, eles têm condições de dar. Tem sim, companheiro. Essa é uma convicção que eu tenho. Essa é a mensagem, companheiro, que nós temos que levar para a categoria. A nossa pauta, companheiros, é uma pauta que faz bem para Caxias, para os trabalhadores e para os empresários, porque assim, companheiro, é distribuindo renda, é distribuindo riqueza, companheiros, que a cidade pode voltar a crescer também. Nós não podemos, companheiros, achar que a categoria metalúrgica, companheiro, é a categoria que tem que viver abaixo da exploração por um dos maiores arroz salarial da sua história. Não, companheirada. Não, companheirada. Nós podemos sim, companheiros, a voltar a ter orgulho de ser metalúrgico e metalúrgica. Por isso, companheiros e companheiras, a unidade nossa, a nossa organização, companheiros, é que vai nós conduzir sim, companheiros. Com essa convicção é que nós conduz, companheiros, a nós ter melhores dias. Nós não vamos contar nada aqui que não seja nós mesmos que fizemos. Nós não vamos contar a história dos outros, companheiros. Nós vamos contar a nossa própria história, porque é nós é que fizemos, companheiros. Nós fazemos a nossa própria história, companheirada. É com luta, mobilização, garra e confiança em cada um de nós. E tenho certeza, companheiros, que se nós tiver essa convicção e essa garra e juntar a categoria metalúrgica em prol dos seus interesses e dos seus direitos, nós avançamos, companheiros. Boa luta e nós... Calma aí. Nós sabemos, companheiros, que nós, ao conduzir essa importante categoria, nós vamos fazer uma grande campanha salarial esse ano. Grande mobilização. Mobilização. Nós não temos como fazer outra coisa. Os caras negam, nós vamos para a negociação. Eles dizem, não, o que a gente faz? Mobiliza. Mobiliza. Mobilização. Mobilização. E quanto mais, melhor. Então, companheirado, esses são os recados que a gente quer dar aqui para vocês. Nesse início de campanha. Estamos iniciando hoje, não sabemos quando acaba. Quanto mais rápido for, melhor. Né? Ninguém vai achar também que vai ficar o ano todo negociando, mas se for preciso, vamos. Vamos achar aqui o tempo, né? E as condições para nós reunir aqui, sentar aqui, se for na rua, se for na porta da fábrica, a gente vai ver. A gente vai ver onde é que faz. Companheiros, aqui, eu tinha falado aqui que nós vamos separar. Então, tem a questão da pauta e a questão da sustentação financeira, por questões aqui que a gente tem, como é que se diz assim, cumprir as determinações legais, embora alguns achem que não, né? Mas a gente tem que cumprir, então vamos fazer. Então, vai ser 2 votações. A primeira é para aprovar a pauta, depois a questão da sustentação financeira da entidade. É isso, doutor Cláudio? Tá bom. Não, eu perguntei para o Cláudio que ele é o assessor jurídico, né, cara? Não posso fazer. Se o assessor jurídico tem que fazer assim, eu dizer que não, aí não precisa ir aqui, né? Então, assim, companheiros, os companheiros que concordam, então, com a nossa pauta aqui de reivindicação, esses pontos apresentados, mais os outros itens que compõem o restante da nossa pauta. Então, os companheiros e companheiras que concordam com isso, por favor, levante a mão. Tá bem, companheirada? Pode baixar a mão? A outra questão, companheiro, já é uma questão aqui também por nós muito debatida, mas sempre é importante a gente debater isso. Né? Nós aqui, companheiros, e aqui é rapidinho também, sempre é bom contar para quem não sabe,
e para quem está nos assistindo, porque é o seguinte, companheiro, as contribuições do sindicato, até 2007, tinha um imposto sindical, que era um dia de trabalho. Daquele dia de trabalho, 60% vinha para o sindicato, do valor, e o restante ia para o governo, essa coisa toda, né? Para as federações, confederações. O cara não sabe que daquilo lá era para pagar, né, ajudar no Fundo de Amparo ao Trabalhador, especialmente no seguro-desemprego, né? E ajudar o Ministério do Trabalho para pagar fiscal, essa coisa toda. Os caras destruíram tudo isso, né? E o cara achando que era só o sindicato. Não, destruiu o Ministério do Trabalho, tanto que não tinha, né? Não tinha Ministério do Trabalho, não tinha mais fiscais, né? Não tem fiscais. Tu imagina aqui, tem 2 ou 3 fiscais aqui na delegacia, aqui, para fiscalizar daqui até quase não, lá do outro lado, lá em cima, para lá de Cacique Doble, naquela região toda. Pega aqui a região de São Francisco toda, até Cacique Doble, 3 fiscais, para fiscalizar todas as empresas de todo tipo, tanto que vocês viram aqui o que aconteceu aqui em Bento. É para isso que tem o Ministério do Trabalho e a Delegacia de Fiscalização. Então, o imposto sindical ajudava isso, porque uma parte do imposto sindical ia para o Ministério do Trabalho. Acabaram com tudo isso, e vocês viram o que está dando, né? Então, companheiros, e depois nós aqui tinha a confederativa, que também os caras só podia ser do sócio. Nem com autorização, depois de 17, podia descontar de quem não era sócio. A confederativa, que nós tínhamos aqui também, né? E era um troço que funcionava na categoria. Como era só sócio, sobrecarregar o associado. Aí, por exemplo, cobra mensalidade, cobra confederativa e cobra mais assistencial do sócio? Oi, não dá. Então, o que a gente fez aqui, companheiro? A gente, primeiro, criamos mais 2 modalidades de sócio, né? Desde ali, 18, 19, 2 modalidades de sócio. A terceira é para quem não é da categoria. O cara não é da categoria, quer se associar no sindicato? Pode. Ninguém é obrigado a se associar, mas o cara quer se associar, pode também. E a categoria metalúrgica tem 2. O sócio total, né? Que daí o cara tem direito a médica, dentista, essa coisa toda, e o sócio mais participação, que é esse de R$ 28,90, que nós, a partir desse mês, estamos abrindo. O cara quer consultar aqui, pode, desde que tenha uma coparticipação, que é isso que a gente está dizendo. E aí o seguinte, e a contribuição, então? Para quem não paga nada. Bom, saiu o valor do dissídio, para quem não contribui com nada, paga o valor do dissídio. Muito justo, né? Aí deu um critério. É isso que eu digo, companheiro. Quando eu falei aqui que a gente tem que melhorar essa relação com a categoria, é isso. Num dia eu saí daqui, companheiro, a Cisbela é rei. Esse negão é gente boa. No outro dia, ladrão, vagabundo, quer que eu pague, não sei o que. Ué, aí não dá. É aquilo que eu digo. Ou o cara não é tão Deus, nem tanto diabo, né? Porque o cara não pode ser Deus num dia, no outro virar diabo. Né? Que diabo é esse, companheiro? Quer dizer o seguinte, companheiro, o que é essa relação? Essa relação aí é uma concepção errada. Do cara que ele acha que ele só tem que ter benefício de que alguém tem que trabalhar de graça para ele. Nem os patrões pensam assim, mas tem peão lá dentro da fábrica que acha que nós, enquanto sindicalistas, temos que fazer de tudo para ele ganhar bem. Não, isso eu não preciso. Mas como não precisa, cara? Desde quando? Aonde que está escrito que eu tenho que trabalhar de graça para alguém? Eu não trabalho de graça para ninguém. E essa é uma briga muito feia. Vou fazer, mas vou continuar fazendo. Como é? Eu digo, eu vou para a ONU debater isso. Vou para a ONU debater. Aí o cara diz o seguinte, companheiro, aqui, ó. Tem aqui, ó. Vai chamar a Assembleia, companheiros, para aprovar a pauta do dissídio. Aprovar a pauta. Companheiro. Não é nem que os caras oferecem para nós. Aprovar a pauta da reivindicação. Eu tenho que fazer um edital desse tamanho. Pede para o pioneiro quanto é que ele cobra para nós botar um edital ali. Eu tenho que botar edital. Tenho que fazer assembleia aqui, tenho que aprovar aqui, coletivamente. Aí eu fecho tudo isso, companheiro. Daí não, daí o cidadão ali. O cidadão, não, eu não quero pagar, e ele vê que não, eu não vou pagar, mas eu vou receber o benefício. Não, isso aí está errado. Isso aí está errado. Quer dizer que tudo no Brasil, companheiro, discute por maioria. Quem discute? Quem aprova? Vai lá no Supremo Tribunal Federal. Quem aprova as coisas lá? É por maioria.
Câmara Federal, por maioria. Sei aonde, por maioria. Câmara de Vereador, por maioria. Assembleia do Sindicato, por maioria, não sei o quê, por maioria. Votação da UAB, por maioria, não sei o quê, por maioria. Não. O dissídio dos metalúrgicos, não. Eu, individualmente, pode dizer não. Ué, companheiros, está tudo errado isso. Está tudo errado, companheiro. Então, companheiros, esse é o debate que a gente está fazendo ainda, mas nós temos resolvido isso, porque é o seguinte, nós fizemos esse ano aqui ainda, 23, é R$13,50. O cara ainda pode pagar R$13,50 por mês e não ter o desconto do dissídio. Vai aí, companheiro. Ou o cara é sócio, pode se associar, ou pode contribuir com R$13,50 para não ter o desconto do dissídio. E para quê? Para ajudar o sindicato a existir, a manter as suas obrigações, a manter todo o atendimento que tem aqui? Ou vocês acham que o médico e o dentista que atende aqui atende de graça? Os funcionários que trabalham aqui atendem de graça. Que a direção que fica aqui tem que trabalhar de graça. Como é que faz? Quem é que paga tudo isso? Caminhão de som que anda na rua. O panfleto que nós fazemos. Tudo isso quem é que paga? Quem paga? Vocês acham que empresário que faz? O cara é eu que pago. Claro, a categoria que paga. Quem que paga, companheiro? Quem é que sustenta a entidade? Tem que ser o trabalhador, porque essa entidade é dele. Quem é que vai sustentar, companheiro? Não tem dinheiro de empresário aqui. Aqui tem o dinheiro suado com sacrifício do trabalhador e da trabalhadora, mas todo mundo tem que contribuir. Não pode uma parte da categoria fazer sacrifício para a outra ficar bonita, né? Eu sou o lindinho da categoria, não pago nada e não sei o quê. Ué, aí não dá. Aí, sinceramente, companheiro, aí não dá. Por isso que essa DR nós temos que fazer com a categoria. Nós temos que ir para cima, companheiro. Nós temos que debater. Nós não vamos se entregar nessa. O Supremo está resolvendo isso, já encaminhou muita coisa. Está encaminhando o que a gente já faz aqui, né? Então, por isso, companheiros, que a gente precisa, como é que se diz assim, compreender isso. Porque, às vezes, a gente pensa, companheiro, que aqui é uma obra que nem divina é. Tem gente, companheiro, que o sindicato, companheiro, é uma coisa que nem divina é. Sabe por quê, companheiro? Porque lá, várias entidades eclesiásticas, ou igreja, independente da religião que for, tem que contribuir para a igreja. O sindicato não precisa. Ué, companheiro, calma aí. Quer dizer que lá na igreja, eu contribuo aqui? Não, ué, mas que diabo de entidade é essa? Que vive de venda de coisa não sei o quê. Não, companheiro, essas questões, companheiro, por isso que eu digo, discuta onde quer que for na ONU, onde é que for. Eu vou debater isso assim, como estou debatendo aqui com vocês, como estou dizendo aqui para vocês, porque não pode, companheiro, em lugar nenhum, não existe isso. E aqui é o seguinte, companheiro, quem não paga, quem não contribui com nada, paga o valor do dissídio. Quem não contribui, não paga R$13,50. Não é sócio e nem uma modalidade, contribui com o valor do dissídio. Simples assim. Então, os companheiros e as companheiras, concordo com isso que eu estou dizendo aqui, por favor, levante a mão. Tá bom, companheiro? Pode baixar. Quem é contrário? Quem se abstém? Então, assim, companheiro, foi aprovada aqui também essa questão aqui, por unanimidade, coisa que a gente já vem praticando há muitos anos aqui, companheiro, não tem nada de diferente. Por isso, companheirada, então, obrigado aqui pela participação de vocês todos. Fina na luta, cabeça erguida, e vamos para casa descansar e aproveitar esse bom domingo aí, né? E o secador, por favor, que não precisa assistir jogo hoje de noite. O secador fica em casa. Tá bom, pessoal? Obrigadão aí.